pé, ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos louvar e dizer esta noite, Senhor, ao Teu nome, neste lugar, Senhor, ao qual o Senhor tem preparado mais uma vez, podemos estarmos reunidos, Senhor Jesus, para Te glorificar, Te exaltar, receber louvor e adoração esta noite, Senhor, assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar o número de número 5. Oh
meus amados irmãos, na paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui mais um dia. Como é bom estar aqui, né? Rever a família, nos dar alegria. Oramos por aqueles que pedem oração, oramos pelo nosso país, pelo nosso mundo. Glorificamos a Deus. As irmãs cantam, os jovens quando estão cantam, enfim, as crianças cantam. Sempre é motivo de alegria. E Deus está sempre conosco. Vamos ler em São Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10, que fala de um homem pequeno, mas que teve muita firmeza com Jesus. Que fala aqui, Zaqueu, o publicano. 19 e 1 diz: e teve Jesus entrado em Jericó e ia passando. 2. Eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico. E 3. Que procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. 4. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. 6. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. 7. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrava para ser hóspede de um homem pecador. 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho de faltar alguém, restituo qualificado. O 9 agora. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Todos nós juntos, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Amém. Tem aqui pedido de oração, que é para o Eduardo de família, pastor Amaro de família, pastor Basílio, que está assim bem de saúde, irmã Valdirene, irmã Valdete, Alice Filhos, Lucas, que irá passar por uma cirurgia, e orar pelo nosso Brasil, e orar pelo nosso mundo, está realmente a cada dia mais próximo daquilo que a Bíblia fala. Princípio das dores, catástrofes, incêndios, terremotos, maremotos, brigas políticas, briga na justiça, briga em família, briga com o vizinho, briga com os amigos. Agora na igreja nós temos paz. Graças a Deus nós temos paz. E por isso estamos aqui. Pedindo oração para o filho dele, o Elton. Que Deus possa abençoar grandemente, por sua mãe também, que nós oramos aqui, e ela sofreu uma grande mudança. O nosso Deus faz mudança. Ele querendo, ele faz mudança. O que nós pedimos, ele faz. A pequena fé que nós temos pode remover montanhas. Por que não remover pequenos obstáculos? Que Deus possa abençoar grandemente esses pedidos, e que nós nos sentamos na confiança que Ele vai entrar com providências. Amém? Eu peço oração para a minha família também. Tem meu neto que era de princípio de Árvore, a minha esposa agora depois de idosa apareceu Árvore também. Lá em Brasília, uma família que nos pede oração, porque ela, graças a Deus, está bem melhor do câncer. Enfim, nós temos muita gente que está pedindo oração, necessitando, e o nosso Deus está pronto para ajudar. Vamos orar então? Papai do céu, querido, abençoa, Senhor, esses pedidos. Eu tenho
nós agradecemos em nome de Jesus. Aquele que morreu na cruz para nos dar a salvação. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. As irmãs, cantar comigo. Deixa meu vento te levar.
Os adolescentes vão estar louvando o Senhor Jesus. Logo após os adolescentes, nossa irmã Patrícia também tem a oportunidade de estar louvando o nome do Senhor Jesus.
nossa irmã Patrícia estará louvando o Senhor Jesus. Vamos continuar na presença do nosso Deus, glorificando, exaltando ao Senhor que está nessa noite no nosso meio. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja da paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés juntos, poderão queimar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai empurrar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel no mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado do campo, quando estiver frente ao mar e não quer atravessar, chama este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai empurrar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel no mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado do campo, do outro lado do campo, do outro lado do Santa Igreja, irmão, Pai do Senhor. Amém. Amém. Aleluia.
estar aqui louvando ao Senhor. Nossa irmã Daniela também. Louvar ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor.
vamos recolher a oferta nessa noite. Vamos orar para que Deus venha continuar abençoando a sua igreja, que são ofertantes na tua casa. Podemos, Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos nesse momento, Senhor Jesus, mais uma vez, agradecer a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, Senhor. Pai querido, continua abençoando os Teus servos, são mantenedores dessa casa, são ofertantes, dizimistas, Senhor. Estende as Tuas mãos, Senhor, para repreender todo o mal, Senhor Jesus. Assim, nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Amém.
autoridade em nome de Jesus. Vamos, Pai do Senhor. Aqueles que têm em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não tenho uma para mim, por favor. Glória a Deus. Tem uma da campanha? Não tem? A campanha não terminou ainda. Hoje é encerramento. Glória a Deus. 41 de Isaías e 13. Glória a Deus. Igreja do Senhor. Porque Deus, Senhor teu Deus, te toma pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Agora coloca para mim Mateus capítulo de número 14, verso de número 27. Glória a Deus. Até o verso de número 30. Mateus capítulo 14, verso 27 a 30. Eu vou ler o verso, os irmãos, leiam o outro. Diz assim a palavra de Deus. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Verso 28. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Verso 30 e último. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Nem baixa a sua cabeça um pouquinho. Amado Deus, querido Pai, meu Deus, mais uma vez queremos agradecer ao Senhor por estar na tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelo livramento que nos deste, não só a mim, mas a tua igreja, para estar nesta noite neste lugar. Meu Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo. Sei que o Senhor nem nada sou. E o Senhor conhece as minhas fraquezas, as minhas debilidades, Senhor. Mas o Senhor também sabe, meu Deus, aleluia, das nossas virtudes. E quero pedir ao Senhor nesta noite, no poder do teu nome, meu Senhor, que esta palavra nesta noite, ela tem um lugar, aleluia. E eu tenho certeza, meu Senhor, aonde ela chegar, aleluia, meu Senhor, eu tenho certeza que algo sobrenatural, aleluia, Senhor, o Senhor há de fazer. Pai, nesta noite eu quero pedir ao Senhor que o Senhor dê resposta, aleluia, meu Deus, de perguntas, Senhor, nesta noite. Pai, dê solução para o problema nesta noite, que o Senhor possa curar pessoas nesta noite, neste lugar, que a tua mão poderosa, Senhor, nesta noite possa agir neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Meus irmãos, hoje eu peguei um trânsito bravo aqui na Camões, terminei chegando um pouco atrasado aqui, mas eu louvo a Deus pela vida dos obreiros que estão na nossa retaguarda. Tem, aleluia, suprindo a necessidade. Amém? Agradecer a Deus por tudo quanto Deus tem feito em nossas vidas, mas nós precisamos entender que, aleluia, nós estamos caminhando, aleluia, para algo que está vindo e acontecendo. O mundo está se preparando para receber o anticristo, e nós estamos nos preparando para o arrebatamento da igreja. E essa é a nossa alegria, aleluia. Vale a pena, aleluia, fazer justamente
como foi louvado nesta noite, ainda que se tiver que chorar, é melhor chorar do que pecar, do que errar, então vale a pena. Não é o começo, aleluia, que é justamente aquilo que nós achamos que temos que começar de uma maneira correta. Podemos até começar meio errado, mas o importante é como nós vamos terminar. Amém? O começo e o meio, irmão, para Deus não interessa, mas precisamos chegar aonde o Senhor nos prometeu. Amém? Meus irmãos, eu estava meditando sobre o texto da palavra de Deus, e você vai olhando na Bíblia Sagrada, você vai vendo que, confesso aos irmãos que nunca procurei, mas a gente vê os grandes teólogos falando que para cada dia a Bíblia tem temas, não temas. Dizem que tem 365 vezes na Bíblia não temas. E um tempo atrás eu estava estudando a respeito desse texto e me chamou a atenção uma coisa. Quando você vê Deus chamar alguém para fazer alguma coisa para Ele, a primeira coisa que Deus fala assim: olha, não temas, se levante, fique de pé. E eu comecei a imaginar, por que Deus, a palavra não temas, ela diz assim: não tenha medo. Se a Bíblia diz assim, não tenha medo, é porque Deus vê algo que a gente não consegue ver. Quando a gente vai ver o que é o medo, irmãos, ele é justamente algo da natureza do ser humano. O ser humano que tem medo, tem gente que é medroso. Não posso. Mas todos nós temos medo. Tem gente que é corajoso, mas ele tem medo. Teve alguém um dia que perguntou para mim assim: mas você, como é que você consegue fazer essas coisas? Você tem coragem? Eu falei: não tenho coragem, eu tenho medo muitas vezes. Mas qual que é o problema de tudo isso? A gente precisa entender que Deus, Ele consegue ver aquilo que a gente não consegue ver. E quando a Bíblia Sagrada diz que, por várias vezes, Deus usando, Jesus usando o texto, dizendo não tenha medo, não tenha medo, é que nós estamos acostumados, irmão, fazer aquilo que nós estamos acostumados a fazer. Quando chega algum desafio para a gente fazer, a primeira coisa que vem na cabeça: será que vai dar certo? Eu aprendi uma coisa na minha vida que Deus me ensinou. Pastor, o senhor já fez alguma coisa errada? Muita coisa errada. Já investi praticamente o meu tempo em cima de uma empresa, não deu certo, tomei um maior prejuízo, mas fiz. Mas o que o senhor aprendeu com isso? Daí muita experiência. Então a gente percebe, irmão, que a palavra não tenha medo é porque Jesus e Deus sabem que a primeira coisa, quando a gente precisa usar a nossa fé, a primeira coisa que vem é o medo, não é a ousadia, é o medo. Pastor, mas o que é o medo? O medo verdadeiramente, irmão, todo mundo que tem medo e ele não consegue controlar o seu medo, ele trava. E todas as vezes que nós travamos, nós não vamos nem para frente nem para trás. O medo, ele não deixa a gente prosperar. O medo não deixa a gente ter experiência. E o medo não deixa a gente fazer algumas coisas que agradam às vezes a Deus. Olhando o texto da palavra de Deus, da qual lemos, a gente observa aqui um texto, irmão, bem conhecido por nós. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus estava à beira do mar da Galileia. E a Bíblia diz que ele mandou os discípulos embora e ele foi ao monte orar. E quando foi pela madrugada, a Bíblia fala sobre algumas vigílias da noite. A Bíblia diz que Jesus começa agora a andar por cima do mar
para ir de encontro aos barcos que estavam navegando. E nesse barco havia os seus discípulos que estavam com ele. Os 12 discípulos estavam no barco. Os 12. E a Bíblia diz que havia um vento, ao contrário, que não deixava ele navegar. E quando eles olham para o lado, ele percebe que um ser ia acompanhando o barco, ou vinha de encontro ao barco. Quando eles olharam, irmãos, já havia um temor no coração dos discípulos, porque eles estavam praticamente trabalhando contra um vento e não sabia aonde ia chegar, porque o vento estava levando o barco. E quando eles olham, que percebem que vê um ser andando sobre o mar, eles começam a gritar: é um fantasma. Pastor, mas os discípulos acreditavam em fantasma? Nós acreditamos em Papai Noel. E a Bíblia Sagrada diz que eles começam a ficar apavorados. Eles perderam o controle. E a Bíblia diz que de longe Jesus grita: não temas, não tenha medo. Observe, irmão, que mesmo Jesus diz assim: não tenha medo. Você não vê os demais discípulos, sem ser Pedro, perguntar ou dialogar ou falar alguma coisa. Por quê? Porque eles estavam tomados de medo. Eles estavam travados de medo. E eles não conseguiam nem perguntar nada e nem tomar nenhuma atitude. Mas a Bíblia diz que Pedro olha e grita: Senhor, se é o Senhor. Olha o tamanho da ousadia, irmão. Isso não é comum. Como assim, pastor? Não é comum. Ele diz assim: Senhor, porque dentro da lógica, é comum dentro da lógica, você chegar e alguém diz assim: olha, não tenha medo, sou eu. Ah, é você? É, maravilha. Então se aproxime mais um pouco, como diz o mineiro. Pedro vai além das expectativas. Senhor, se é o Senhor, irmão, preste bem atenção. Pedro não estava dizendo que era Jesus. Ele falou assim: se é o Senhor, deixa que eu vá por cima do mar até onde o Senhor está. Jesus disse assim: vem, Pedro. E se não é Jesus? Pastor, Pedro tinha morrido naquele vendaval, com certeza. Ele pula para dentro do mar, irmão, e ele começa a caminhar sobre o mar. Mas ele chega perto de Jesus, irmão, preste bem atenção a isso que chama atenção. Mesmo Jesus diz assim: não tenha medo. Ele chega perto, escute uma coisa, ele pula do barco, começa a andar sobre o mar, mas quando ele chega perto de Jesus, a Bíblia diz que ele começa a ter medo do vento e do mar. E aí ele afunda. Presta atenção em uma coisa: Pedro não afunda, irmão. Não é quando ele desce do barco, ele afunda quando ele chega perto de Jesus. Pastor, mas qual que é o problema de afundar quando pulou no barco? Automaticamente ele tinha que se afundar quando ele pulou no barco. Mas quando ele vai chegando perto de Jesus, a Bíblia diz que ele se afunda e começa a chorar. Jesus pega pela mão dele, arrasta ele sobre o mar e coloca ele de volta no barco. Pastor, qual que é o resumo disso? Vamos para a Bíblia. Presta atenção na coisa aqui. A Bíblia Sagrada diz, se não me foge a memória, capítulo 7 do livro de Juízes, a Bíblia diz que o anjo desce a escravidão e olha a saudação que ele fala para os leões.
varão valoroso, o Senhor é contigo. A primeira coisa que Gideão diz assim: Deus é comigo. Como? Olha a situação que está aqui. Você perdeu o juízo? Nós estamos vivendo debaixo da mão dos midianitas. E aonde eu estou, não sei se o senhor percebeu, isso aqui não é lugar de bater trigo, isso aqui é lugar de amassar uva. Eu estou aqui escondido em outra palavra, eu estou aqui com medo dos midianitas descobrirem que eu estou aqui, destruir tudo aquilo que eu conquistei e depois eu ficar sem nada. O senhor não entendeu isso. Olha a palavra do anjo: vai nessa tua pouca força, porque Deus é contigo. Irmãos, o que estava acontecendo com os Gideões? Os Gideões estavam travados de medo. Ele não conseguia, irmão, nem mesmo Deus falando com ele, ele conseguia tomar uma atitude assim: opa, é Deus que está falando comigo, dizendo que eu sou varão valente, mesmo que eu esteja com medo, Deus me chama de varão valente. Tem alguma coisa que não bate às vezes, irmão. Deus reconhece quem eu sou, mas eu não consigo reconhecer quem eu sou. Por quê, pastor? Porque nós estamos tomados às vezes de medo, e o medo nos trava. Para que nos trava? Às vezes, irmão, Deus tem algo para mim, para você fazer, mas nós falamos. Porque, pastor, eu tenho medo de ir não dar certo, eu tenho medo de o negócio não funcionar. Deixa eu falar uma coisa para você: a Bíblia Sagrada diz para cada dia que quando você acorda de manhã, não tenha medo. Por quê? Porque eu sou o dono do tempo, eu sou o dono do mar, eu sou o dono do vento, é eu que tenho controle de tudo. Ei, nós só precisamos entender, aleluia, que quando Deus, Ele diz não temas, é porque Ele sabe, irmão, aleluia, que nós, aleluia, não temos força, aleluia, mas quando nós entendemos e confiamos no Senhor, nada, glória ao nome do Senhor, fica na nossa frente. Como assim, pastor? Glória ao nome do Senhor, mas estava na frente de Israel, abriu. Por quê? Porque eles acreditaram que um Deus todo-poderoso tinha o poder na mão para abrir mar aonde, glória ao nome do Senhor, não tinha caminho, fazer caminho no meio do mar. A Bíblia Sagrada diz que Gideão olhou para Deus e disse: Deus, eu sou o menor da minha tribo, eu sou da tribo menor, sou o mais pobre da família, e o menor. Deus olha para ele e fala assim: Gideão, faz o seguinte, chama os homens e vamos ver qual deles aí dá para a gente fazer você ganhar os 20 anos. 32 mil homens. Manda os covardes voltar. Ficou 10 mil. Vamos tomar água na beira do rio. Quem toma água igual cachorro vai embora. Alguém colocava a boca na água e os participantes vão embora. Senhor, sobrou quanto? Sobrou só 300. Então, Gideão, eu só preciso de 300 homens. Eu não preciso de 32 mil. Por que que Deus, muitas das vezes, irmão, Ele faz isso? Para que nós entendamos todas as coisas, aleluia, que nós fazemos para Deus, ou acreditamos mesmo naquilo que nós vamos fazer. Ele não precisa, irmão, de multidão. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que todas as coisas têm que ser para a sua glória. Aleluia. Então nós podemos entender, no nome do Senhor, que Deus, Ele conhece a mim e a você, Ele sabe a minha e a sua capacidade. No nome do Senhor, então Ele não está preocupado se você é grande ou pequeno, se você tem leitura ou não tem, se você, no nome do Senhor, é alguém que está preparado ou não preparado. Deus, Ele não está preocupado com isso. Pedro começa a andar por cima do mar. Quando ele chega perto de Jesus, ela afunda. Pastor, por que ela afunda? É muito simples, irmão.
vezes a gente começa num fervor fora do comum. Eu já vi gente chegar aqui que se eu deixasse, ele sentava na minha cadeira aí, dirigiu o culto, descia o céu aqui, saía pelo menos 350, 366 pessoas batizadas no Espírito Santo. Aí quando chega a hora da prova, o pastor está indo embora. Como assim? Mas rapaz, você estava pulando de um pessoal, agora está indo embora? Está difícil a coisa, o problema chegou, irmão. Esse é o grande problema. Pedro não chegou até Jesus, ele chegou perto. Quando a Bíblia diz assim, não temas, porque Deus sabe, irmão, que nosso coração ele é temeroso. Nós somos amedrontados com tudo que acontece. A gente, de vez de confiar num Deus que tudo pode, a gente começa a confiar nas coisas, a gente começa a confiar nas pessoas, a gente acha, irmão, aleluia, que a gente tem, aleluia, condição da gente fazer alguma coisa sem colocar a nossa confiança em Deus. A gente acha que a gente é capaz. E Pedro desceu do barco, todo eufórico, e vai onde está Jesus no meio do caminho, ele se abre no terra. O problema não é começar. O problema é onde a gente vai chegar, se a gente vai chegar do mesmo jeito. Porque tem pessoas que começam muito bem, terminam muito mal. Aleluia. E o que a Bíblia Sagrada ela nos pede de mim e de você? A Bíblia diz que a caminhada é longa. Aleluia. Eu não posso começar e amanhã chegar, não, ela é longa. Aleluia. É longa, irmão. Vai ter momento na vida que a gente vai desanimar, vai ter momento na vida que a gente vai olhar para trás e falar assim, olha, chega. Aleluia, não aguento mais caminhar. Aleluia, vai ter momento que a gente vai pisar em espinho. Vai ter momento da vida, irmão, que a gente vai tropeçar em pedra. No nome do Senhor, o desânimo vai vir, o medo vai vir. Mas a gente precisa entender o seguinte, nós não estamos caminhando, irmão, aleluia, para shopping, nós não estamos caminhando para o litoral, nós estamos caminhando para o céu. E no meio da nossa caminhada vai ter momento que o vento vai soprar na nossa vida, a ponto, irmão, de nos colocar de joelho no nome do Senhor, a ponto de dizer assim, Senhor, eu não consigo mais caminhar. E aí é onde a Bíblia Sagrada diz que Deus, aleluia, como a Bíblia diz, não temos para cada dia. Levante daí, não temos, eu sou contigo, você começa a caminhar, porque nós precisamos entender que quando acaba a minha força, aleluia, Deus começa, irmão, glória ao nome do Senhor, nos dá força do céu, pastor, aleluia, mas isso é um provérbio. Deixa eu mostrar uma coisa para você. A Bíblia diz que Sansão, quando ele estava, glória ao nome do Senhor, aleluia, lá entre, glória ao nome do Senhor, dos seus inimigos, no meio do povo dos seus inimigos, diz que ele, na hora de caçar lá, aleluia, ele faz um negócio lá e o negócio está errado, porque ele conta o segredo da mulher dele. Foram lá apertar a mulher dele. Aí descobriram o negócio. Ele foi lá, saiu, pegou, matou 30 homens, pegou a roupa, pegou as coisas e deu para os camaradas. Depois foi embora. 4 meses depois ele volta para buscar a mulher que tinha deixado na casa do sogro. Quando chega na casa do sogro, aleluia, o sogro tinha pegado a mulher de Sansão e tinha dado para outro. Ele ficou bravo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Arrancou o portão da cidade e foi embora. Passou alguns dias, os midianitas foram atrás dele. O povo sabia onde ele estava, mas os midianitas não sabiam. Os judeus foram lá, pegaram ele, amarraram uma corda e entregaram para os midianitas. Os midianitas começaram a arrastar Sansão. Ele quebra a corda, escute essa, que estava na sua mão, pega uma queixada de jumento, mata 1000 homens dos midianitas e vai embora. No meio do caminho, Sansão cai, desmaia, porque está com sede, cansado, exausto.
E a Bíblia Sagrada diz que o anjo vai lá e dá água para ele, irmão. Ele levanta, toma fôlego e vai embora. Quando o sol dá força, a Bíblia diz que o céu se move em nosso favor. Quando nos falta, irmão, quando o medo nos toma, aleluia, a Bíblia Sagrada diz: pastor, mas se eu estiver fazendo algo para mim, aí o problema é seu. Se você achar que você é homem ou mulher, que pode comandar o mundo espiritual, tudo bem, mas se você estiver fazendo algo para Deus, entenda, irmão, entenda isso. Se faltar força, Deus manda no céu. Aleluia. Irmão, em todo o tempo, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio, irmão, aleluia, problema que às vezes as pessoas falam assim: meu Deus, como será que eu vou enfrentar isso? Quando eu falo para você que o céu se move a nosso favor, ele se move a nosso favor. Capítulo 17 do livro de 1 Reis, a Bíblia diz que Elias, o tisbita, ele vai lá e entrega um recadinho para Acabe e diz para ele assim: sobre a minha palavra. Ele não disse que é sobre a palavra de Deus, ele falou assim: sobre a minha palavra não há chover durante 3 anos e 6 meses. Elias estava dizendo assim, eles acreditavam que o Deus da chuva era Baal. Aí chega um homem maltrapilho. Elias estava vestido com pele de camelo. Ele chega onde está Acabe e diz para ele assim: ó, não tem Baal, não tem Azera, mas é sobre a minha palavra que não vai chover durante 3 anos e 6 meses. Todos os dias eles estavam nos pés de Baal. Baal e a chuva. Baal não responde. Deus diz para Elias: vai lá para a beira do rio chamado na verdade era um córrego de Querite. Irmão, toda a terra estava seca. Ele acordava de manhã, um pãozinho fresco, água, meio-dia carne. De onde vinha isso? De onde você imagina que vinha isso aí? Urubu, irmão, povo, gosta de comer coisa morta, carniça, mas trazia carne fresca para eles, trazia pão para eles, aonde o povo ia escapando. Aleluia. Você entendeu isso, irmão? E Deus ainda chega para Elias e diz para Elias: quando tudo acaba, a água acaba, ele falou assim: sai daí, Elias, eu já preparei uma viúva para cuidar de você. Irmão, chama-se dependência de Deus. Não ter medo, isso não quer dizer que nós somos fracos. Todo ser humano tem medo, mas não podemos deixar o medo nos dominar. Porque quando você vai olhar para a Bíblia, irmão, os homens sobressaíram ao seu medo, não tendo condição nem capacidade, mas fizeram grandes obras para Deus. Grandes obras para Deus. E muitas das vezes, irmão, aleluia, o medo trava o ser humano, que ele não consegue nem mesmo pegar um microfone desse aqui para dizer assim: Jesus, ele salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Isso não é comum. Como assim, pastor? Todo ser humano tem medo, mas ele não pode deixar o medo dominá-lo. E isso é um dos grandes problemas que nós temos nos dias atuais. Quando você olha, irmão, pessoas, aleluia, e põe na frente da obra de Deus para fazer alguma coisa, as pessoas falam assim: mas é uma preocupação, eu tenho medo. Medo de quê? A obra não é minha nem é sua. Se me faltar o fôlego de vida, Deus me dará de novo.
Se me faltar força para caminhar, Deus me dará força para caminhar. Aleluia. Se me faltar alguma coisa, Deus nos dará, irmão. Porque precisamos entender que a obra não é minha, a obra não é sua, a obra não é dos obreiros que estão na minha retaguarda, a obra não é do pastor Sábio, a obra é do Senhor Jesus, que disse para Pedro: Pedro, vem sobre o mar. Mas quando ele caiu, ele também disse: levanta, Pedro, vou te colocar de pé e vou te devolver para o barco, não vou te deixar morrer, não vou te abandonar no meio dessa tempestade. Glória ao nome do Senhor. Pedro, irmão, se levanta e caminha de volta para o barco, junto com o Senhor Jesus. Deus, muitas das vezes, só espera uma atitude nossa para que nós possamos fazer alguma coisa para Ele. Só precisamos disso. Eu lembro de uma vez, irmão, estava trabalhando lá em Jacareí, e o rapaz que eu estava trabalhando para ele disse: olha, eu quero que você vá para São Paulo. Eu nunca fui para São Paulo de carro, não sabia nem como era que funcionava lá, ninguém me endereço, fui lá. Fiquei 3 horas perdido. Alguém que estava trabalhando comigo falou: rapaz, não vai não, eu já fui uma vez lá, fiquei perdido, misericórdia, fiquei o dia inteiro perdido. Eu olhei para ele e falei assim: se não for hoje, vai ser outro dia, mas eu tenho que ir lá. Irmãos, a gente precisa entender uma coisa: não podemos deixar o medo nos dominar. Não podemos. Você sabe o que acontece muito hoje, irmão? Aleluia. Quando nós falamos de evangelismo aqui, as pessoas correm. Pastor, mas por que correm? Glória ao nome do Senhor. Às vezes não é nem só o medo, não é só o medo, é às vezes, irmão, fracasso da vida da gente. Pastor, como é que o senhor pode falar que para evangelizar, e se eu não for, eu sou fracassado? Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus pregou para você? Deus pregou para você? Alguém pregou para você? Alguém pregou para mim? E alguém que pregou para mim, irmão, ele tinha coragem. Sabe por quê? Porque pela primeira vez que alguém pregou para nós, estávamos eu, meu pai e a minha mãe na sala de casa, que não era uma sala comum, e alguém abriu a porta, olhou e falou assim: eu posso entrar? Já estava com a mão no trinco. Meu pai era macumbeiro, minha mãe também. Ele já disse assim: pô, posso entrar? Já entrou. Porque se pedisse para entrar e ficasse pelo lado de fora, meu pai não deixava entrar. Olhou e falou para ele assim: Deus, dentro de um salão de macumba, dentro de um candomblé, Deus ama o Senhor. Irmão, aquele homem tinha uma autoridade de Deus. E eu, novinho, fui embora. Quando eu vou sair pela porta, o que eu encontro? O filho do casal, com uma Bíblia pequenininha na mão, no Novo Testamento, dando o Novo Testamento, falou assim: Jesus, Deus tem uma obra na sua vida. Jesus quer salvar você. E o que é que nós fazemos hoje? Nos escondemos dentro de 4 paredes para não pregar o Evangelho. Só que deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia Sagrada diz que o próprio Deus abreviou o tempo. Ele abreviou o tempo para que eu e você pudesse ser salvos. Pastor, eu não estou entendendo. Deus encurtou o tempo. Você acorda de manhã, quando você fecha os olhos, abre de novo, já anoiteceu. O tempo está correndo, o tempo abreviado. Para que Deus fez isso? Simples. Para que eu e você seja salvo. Como assim, pastor? Se a gente continuar muito tempo aqui, a gente não sai mais. Porque a gente começa a se apaixonar por paredes de igreja, por carro, por internet, por tecnologia. E aí, o que acontece? A gente fica por aqui mesmo, igual o testemunho de Jeová. Mas a Bíblia diz também o seguinte: quando o Evangelho for pregado nos 4 cantos, aí a Bíblia diz assim: aí sim virá o fim. Deixa eu falar uma coisa para você. A maior alegria do ser humano
crente é quando ele entende, mano, que ele precisa ganhar almas para Cristo. Ele precisa pregar o Evangelho. Satanás, nos últimos dias, tem colocado medo no coração dos crentes, para que não saia com o folheto na mão, para que não fale para as pessoas: eu faço do meu jeito. Não é do seu jeito, irmão. Aleluia. A Bíblia diz assim que eu tenho que pregar o Evangelho, eu tenho que falar do amor de Deus. Paulo diz assim que pregue. Aleluia. Eu deixo de pregar, mas temos que pregar. Aleluia. A Bíblia diz que não há tempo, tem que ser em todo tempo. Precisamos fazer alguma coisa. Aleluia. Porque quanto mais pessoas deixam de pregar, aleluia, mas o tempo vai passando, nós vamos ficando por aqui. Aleluia. O arrebatamento vem, a gente não ama mais o arrebatamento, a gente não ama mais o céu, a gente não ama mais as coisas do céu, e a gente vai se acostumando com a coisa daqui. E o pior de tudo é que quando o tempo passar, eu conheço pessoas que um dia estava dentro da igreja, era professora de escola dominical, professora, e eu falei para ela sobre o arrebatamento da igreja. Ela falou assim: eu não quero saber de arrebatamento de igreja. E eu acho que a vida é bem melhor do que a gente viver enganado com esse negócio de arrebatamento. É assim que nós vamos ficar, se a gente não criar coragem e fazer aquilo que o Senhor Jesus nos colocou na nossa mão para fazer. Fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus. Escuta o que eu vou falar para você. O problema é que a gente acha que se eu não tomar coragem para fazer as coisas de Deus, a gente acha que as coisas funcionam materialmente de uma maneira correta. Não funciona. Não funciona. Como assim? Tudo que vem para nossas vidas vem de cima. Eu costumo dizer o seguinte: isso é bíblico. Deus, nós damos algo visível para Deus. Deus recebe isso, mano, como algo espiritual. Nós pregamos o Evangelho, nós oramos pelas pessoas, nós falamos do grande amor de Deus, nós fazemos discípulo, nós temos que fazer obreiros para a casa do Senhor. E aí, tudo isso que fazemos chega às narinas de Deus como um sacrifício vivo agradável a Deus. Porque ele entende, mano, que nós estamos fazendo a sua vontade. Deus resolve nos abençoar, e do lado espiritual, as coisas vêm material ou espiritual? Espiritual ou material? Do céu vem coisa material ou espiritual? Material. Pastor, como assim? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você oferece para Deus alguma coisa, de você para Deus, Deus espiritualiza isso. Porque para Deus receber alguma coisa tem que ser espiritual. Ele não consegue receber algo material. Você não pode presentear Deus com nada, porque Deus é dono da prata e do ouro. Ele não precisa de nada do que é seu. Agora, quando você serve a Ele, isso se torna para Deus espiritual. Mas Ele também não pode dar algo espiritual para você que você não vai enxergar. É como se eu chegasse e falasse assim: ó, eu tenho uma bênção, eu recebo uma bênção. Alguém vai falar assim: mas pastor, cadê a bênção? É espiritual, ninguém pode ver, isso é loucura. Quando Deus resolve nos abençoar, Ele abre porta de emprego. Ele usa alguém para abençoar a tua vida financeiramente. Aleluia. Deixa eu contar para você aqui rapidinho, é 2 minutos. Eu conheci no ano de 1994, quando me converti. Um homem, dono de uma fábricazinha, irmão, de suco. Sabe esse sucozinho de pó? Crente, fiel a Deus. Todo sábado, 7 horas da manhã, pastor Amário, ele estava lá. Aí você perguntava assim: mas quem é esse homem? O homem era um empresário. Estava
e era um Monza. Falou, foi lá no GM, escolheu o carro, azulzinho, bonito, e disse: amanhã eu venho buscar o carro, trago o dinheiro, vou pagar a vista. Passou uma multa para juntar o dinheiro e juntou. Quando foi no outro dia, ele sabia que ia trazer o carro, ele foi de ônibus. Está caminhando. Quando ele olha, irmão, do lado, passou por cima de uma ponte e ele viu uma família debaixo da ponte. Deus falou para ele: desça no próximo ponto. Ele falou: Deus, está onde? A agência lá na frente. Deus falou para ele: desça no próximo ponto. Ele desceu. Estava com uma pasta 007. Deus falou assim: vai lá, debaixo daquela ponte, e pegue todo esse dinheiro que você tem aí, e dê para aquela mulher que está debaixo da ponte. Ele falou: Deus falou para ele: vai lá e faz isso. Ele foi lá, desceu pelo canto da ponte. Quando a pessoa olhou para ele, aí ele falou assim: tudo bom? Aí ela fez: pai do senhor. Aí ele já sabia que eu estava em casa. Aí ele falou: pai do senhor, irmão. Aí ele falou assim: olha, eu estava passando de ônibus aqui, Deus me mandou descer no ponto e mandou entregar isso aqui para a senhora. Quando ela pegou, irmão, na mala, que abriu, ela começou a chorar e falar língua estranha. Aí ele olhou assim e falou assim: mano, mas ela caiu em desespero, chorava, falando língua estranha. E ele falou: irmã, mas o que está acontecendo? Ele falou assim: pastor, essa madrugada eu estava aqui embaixo da ponte, os meus filhos dormindo, meu marido dormindo, e eu colocado no ponto, dizendo: Deus. Ele falou assim: há uns 4 meses atrás, eu morava num tal lugar, veio uma chuva, derrubou minha casa, perdi minha casa, e eu vim morar debaixo dessa ponte, e eu venho orando todo dia, dizendo assim: Senhor, eu não tenho um centavo, mas eu sei que nesta cidade o Senhor tem um homem, aleluia, que tem condição financeira de me dar dinheiro para me comprar uma casa. Se alegraram, irmão. E ele foi embora. Falou: vou passar na agência agora e avisar que eu não vou ficar mais com o carro. Quando ele chega na agência, irmão, tinha um senhor, o vendedor estava atendendo, falou: já conversa com o senhor rapidinho. Entendeu? O rapaz foi embora. Aí ele falou assim: opa, foi tudo bom? Foi tudo bem. Ele falou assim: eu sou o rapaz de onde que eu vim aqui, tá, o Monza Azul, tá? Vim avisar para o senhor que eu não quero mais o carro. Quando o senhor imprevisto aí, ele falou: que carro? Ele falou: o Monza. Aí ele pegou: espera um pouquinho, puxou a gaveta, tirou um documento, colocou isso na mesa e falou assim: não, antes de eu atender esse moço que estava aqui, chegou aqui um homem todo de branco, bonito, cabelo loiro, falou: vim pagar o carro do fulano de tal, pagou tudo em dinheiro, à vista, e falou que você só vinha aqui para assinar o documento e levar embora o carro. Irmão, ele sentou e começou a chorar. Sabe o que é isso, irmão? É quando se faz alguma coisa para Deus, aí você entrega algo material, se transforma espiritual, mas Deus abençoa o homem com algo material. Você quer ser abençoado? Faça a vontade de Deus sem medo. O medo traz a gente, irmão, da gente ver milagre. Precisamos reviver os milagres de Deus na nossa vida, mas para isso precisamos ter ousadia como teve Pedro. Aleluia, eu posso até me afogar, mas eu vou andar sobre o mar. Eu posso até cair, mas eu tenho certeza que no meio do caminho Ele vai me levantar, vai me voltar para o mesmo lugar, e eu vou continuar dando glória e louvando o nome de Jesus. Você quer ser abençoado? Eu quero orar por você, para você perder esse temor que você tem na sua vida, e a partir de hoje você tomar uma decisão, fazer alguma coisa para Deus. E deixa eu te dizer uma coisa agora, que o Espírito Santo está dizendo no meu coração: há alguma coisa que você está esperando, mas Deus está esperando uma atitude sua. Tome uma atitude para que Deus abra o céu sobre a tua vida. Você tem um problema para resolver, e o Espírito Santo me diz o seguinte: tome uma atitude de coragem para fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Se você tomar atitude de coragem, Deus vai abrir o céu sobre a tua vida. Não tem promotor, não tem juiz, não tem desembargador, porque Deus é o Senhor do
Você crê nisso? Eu quero orar por você. Aleluia. Eu quero terminar o culto, eu quero orar por você nesta noite. Se você tem um problema para resolver, aleluia, uma causa na justiça, entenda que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer isso. Mas nós precisamos tomar atitude de coragem. Pastor, o que eu devo fazer? Aleluia, irmãos, nós devemos tomar atitude. Que atitude é essa, pastor? Aleluia, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que Deus colocou na sua mão para fazer. Ah, pastor, eu estou tirando férias. Crente não tira férias, irmão. Crente serve a Deus por onde Ele passa. Pastor, como assim? Eu não posso tirar férias? Pode, mas lá nas suas férias você vai continuar falando da grandeza de Deus, fazendo a obra de Deus. Aleluia. Enquanto você descansa, a tua alma não pode descansar. Você tem que servir o céu com a tua alma, com o teu espírito, sabe por quê? Porque aquele que te guarda, Ele é poderoso. Aquele que tem o poder de te abençoar, Ele é poderoso. Aquele que tem nas suas mãos a cura da tua enfermidade, Ele é poderoso. Mas se nós pararmos, o céu para. Se eu caminho, o céu caminha. Entenda isso. Oh, aleluia. Pastor, eu quero que Deus me cure. Toma uma atitude de fé, irmão. Pastor, mas está difícil. Toma uma atitude de fé. Aleluia. Não abra mão daquilo que Deus deixou na tua mão para você fazer. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, rapidinho. Oi para mim, pastor. O seu projeto, mano, não pode estar em cima do projeto de Deus. Eu aprendi com Deus assim: Senhor, eu tenho um projeto, mas se o teu projeto não tocar o meu projeto, eu faço o teu e o meu deixo de lado. Mas Deus, Ele nunca faz isso. Sabe o que Deus faz? Deus, Ele pega o projeto dele, mistura com o teu projeto, para ficar certo. Por quê? Porque o crente que agrada a Deus, Deus se agrada dele. Eu vou orar por você nessa noite. Glória a Deus. Pastor Marinho, nos ajude, Deus, por favor. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Você que está lá atrás. Querido Deus, Pai que estás no céu, Senhor, aqui está a tua igreja, diante da tua presença, Senhor. Meu Deus, eu tenho ministrado nesta noite sobre a palavra não tenha medo. Ó, dizendo o Senhor, não tema. Pai, muitas das vezes, aleluia, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dado para fazer, por causa do nosso medo, nós travamos. Por causa do nosso medo, nós, aleluia, Senhor, perdemos a oportunidade no nome do Senhor de ter experiência. Senhor, quando nós tememos, nós perdemos, Senhor, a oportunidade de crescer na tua
Mas não saia daqui, irmão, do mesmo jeito que você entrou. Entenda que você precisa tomar uma atitude de fé. Aleluia. E você vai ver que o céu vai se abrir sobre a tua vida de maneira especial. Aleluia. Tome posse disso. Agora deixa eu só te aconselhar. Saia da zona de conforto, irmão. Ninguém recebe vitória na zona de conforto. Toma atitude de fé e você vai ver as portas abrir sobre a tua vida. Que Deus abençoe os irmãos. Amanhã tem o endereço aí, tem para colocar no telão. Qual é o endereço do culto amanhã? Então, meus irmãos, amanhã tem culto na casa da mãe do pastor Amarildo, lá no Vila Tatetuba. É Vila Tatetuba ali? Vila Tesouro, é a mesma coisa, tudo junto ali, né? Tatetuba é para frente ou para trás? É no final praticamente. Ótimo. Então, irmãos, amanhã eu estou saindo daqui por volta mais ou menos umas 7 horas, 7h10. Estou saindo daqui. Se pegar aqui pela via Cambuí, chega bem rápido. Amém? Se os irmãos quiserem, alguns irmãos quiserem ir, o meu carro vai caber 3 pessoas. Eu não sei se o pastor Maria vai direto, né? Pastor Maria vai sair daqui, pastor Amazonas vai para lá também. Então nós temos 3 carros aí. Se os irmãos quiserem ir, estejam amanhã às 7 horas da noite aqui, nós vamos partir para lá em nome de Jesus. Não tem lá no telão não. Rua Professora Maria Siqueira. É só vir para cá que nós vamos junto. Tá bom? Se os irmãos quiserem, vem em nome do Senhor Jesus. Sexta-feira, irmão, nós estamos falando sobre Atos dos Apóstolos. Não perca isso por nada, em nome do Senhor Jesus. Sábado que vem agora, tem nada, né? Tem oração de manhã, oração de 8 às 9. Eu digo à noite, né? Calma, calma. As irmãs é brava, rapaz. De 8 às 9. E eu acredito que à noite não deve ter nada aqui. Pelo menos eu não estou sabendo. Se tiver, a gente vai avisar na sexta-feira. Que Deus abençoe os irmãos. Vou pedir para a pastora Maria terminar o culto. E que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Nas suas orações, irmão, quero pedir oração com o meu filho mais velho, o Hélio, e a Luana. Ora por eles. Deus vem trabalhar na vida deles. E a gente sabe que o diabo luta, né, de uma forma para destruir. Mas estou crendo que Deus vai fazer uma grande obra na vida do Hélio e da Luana. Me ajude a oração, né? Jefferson, graças a Deus, já está bem. Deus está usando ele na presença dele, né? Então, Deus possa cumprir nossa vida, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, quero agradecer a Ti, ó Deus, pela palavra ministrada ao nosso coração, pela unção, Senhor, que foi ministrada na vida de cada um dos Teus servos, Senhor, aquele que precisa, Senhor Jesus, de uma vitória, o Senhor tem agido nesta noite e tem abençoado. Leva-nos em paz à nossa casa, dá-nos, Senhor Deus, uma noite abençoada, de descanso. Seja conosco, Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Tendo tua mão, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só onde vai falar